Muito bem, hoje comemoramos o Dia dos Namorados. Bem-vindos a esse local. Estamos todos bem aqui? Sim. Todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, todo mundo animado. Me lembro uma vez, eu era pastor em Foz do Iguaçu, fizemos uma festa dos namorados na nossa igreja, e aí eu fui fazer a oração final. E aí na oração final eu falei, olha pessoal, eu vou orar, vou para casa, porque eu tenho algo mais importante a fazer. E aí a pessoa ficou chateada comigo, mas como assim, né? O pastor falou um negócio desse. Era uma pessoa que não havia casado ainda, não entendia que aquele ambiente estava proporcionando algo a mais depois da festa, né? Mas não que eu estava menosprezando a festa, mas eu entendia que depois da festa ia ter um after party, né? Lá em casa. E teve, amém? Então, o que nós queremos é valorizar o amor que existe entre nós, namorados, namoradas, e nós queremos que esse sentimento, ou que essa vida, que essa postura, que essa decisão possa permanecer, possa crescer e possa ser uma realidade positiva na vida, na experiência de cada um de nós. Amém? Amém. Nesse país, a nossa vida é tão corrida, temos tanta coisa a fazer, que se não cuidarmos, muitas vezes nós não damos atenção àquilo que é o mais importante. E o que estamos aqui vivendo é o mais importante. Separarmos um tempo e estarmos do lado da pessoa que nós amamos para celebrarmos o amor. E quando nós falamos sobre o amor, nós estamos falando sobre algo que define Deus, correto? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é amor. Talvez essa seja a palavra mais profunda de todo o Evangelho. E eu queria, nessa noite, rapidamente, conversar um pouquinho com vocês sobre 1 Coríntios 13, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, quando nós falamos sobre amor. Estamos aqui num ambiente gostoso, tudo bem arrumado, teremos um jantar, uma programação essa noite, e nós estamos aqui justamente para celebrarmos o que nós chamamos de amor, correto? Deixa eu dizer para vocês, deixa eu citar para vocês, 1 Coríntios 13, verso 1, diz assim Paulo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, num dia como hoje ou numa noite como hoje, nós falamos palavras especiais, nós beijamos a nossa namorada, o nosso namorado, nós nos colocamos uma roupa legal, tentamos ficar bonitos, né, André? Tentamos dar o nosso melhor. Nós vamos às redes sociais, no Instagram, fazemos aquele post apaixonado. Se você não fez, deveria ter feito, né? Se você não fez, deveria ter feito. Só que o grande risco, o grande perigo que nós temos é que esse sentimento ou que esse momento não passe de um barulho. O que eu quero dizer com isso? Amor não é apenas um discurso. Amor é uma ação. Então eu vou agora para o verso 5, onde Paulo diz assim: o amor é paciente. Atenção, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Está complicando para nós, né, homens? Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu separei aqui 5 coisas que seriam a prova de fogo do nosso amor. A primeira que Paulo nos traz é sobre paciência e bondade. Então agora, quero que você pense aí a respeito de si mesmo, ok? Tenho eu sido paciente?
com as falhas da minha namorada ou com as falhas do meu namorado. Não sei se todos vocês sabem, mas perfeição não existe. Ou existe? É possível uma relação perfeita? É possível sermos perfeitos? Ou a minha paciência dura só até a minha namorada, o meu namorado, me irritar? A minha presença em casa é uma fonte de bondade ou de estresse? O que eu causo quando eu chego em casa? O que eu causo quando eu saio com a minha namorada, com o meu namorado? É mais sobre bondade ou é mais sobre estresse? A lição dessa semana que passou, Paulo falava sobre não estarmos ansiosos. Lembra disso? Não estarmos ansiosos, e nós temos esse problema, não sei se todos têm, mas eu sou um pouco assim, um pouco impaciente, um pouco ansioso, e Paulo vai falar aqui sobre paciência, sobre bondade. E aí vem aquela ideia, você já conheceu, você já viu alguém que diz assim, não, eu sou sincero, eu falo o que eu penso, eu não levo desaforo para casa, e comigo é preto no branco. Já viu alguém assim? Não precisa entregar ninguém. Qual que é a questão? Quando nós compreendemos a importância de uma relação, nós compreendemos que o mais importante não é apenas o que nós falamos, mas é em qual contexto nós falamos, como nós falamos. Então, às vezes, a mesma palavra, ela pode, em contextos, em circunstâncias diferentes, ter significados profundamente diferentes. Te dou um exemplo. Digamos que a Ellen chega para o Renato, e aí o Renato chegou em casa, tomou banho, comeu, deixou o resto de comida na mesa e deixou a toalha em cima da cama, molhada, aquela loucura. E aí a Ellen chega lá em casa e fala assim, Renato, você é um cachorrão. Renato já sabe que, como diz o barulho ali, a casa caiu, né? A casa caiu. Mas digamos que após essa festa aqui, esse momento gostoso, a gente está aqui junto, tiramos fotos, comemos, aquele clima. Aí a Ellen chega no carro, pega na mão do Renato e diz assim, olha, Renato, você é meu cachorrão. Ela disse a mesma coisa, correto? Só que se ela fizer isso hoje à noite, qual o sentimento que vai gerar no Renato no exato momento que ela disser isso? Até me arrepiei aqui. Eu quase falei em línguas aqui, sabe? Então, isso revela pra gente quão sério, quão importante é falar aquilo que é certo, no momento certo, do jeito certo, da maneira certa. Segunda questão, humildade, porque Paulo fala sobre humildade. A pergunta é, qual que é o tipo de amor que você tem no seu coração? É aquele amor orgulhoso? É aquele amor que quer sempre estar certo? Quer sempre ter razão? Ou você tem a humildade de pedir desculpas, de reconhecer os seus erros? Te dou um exemplo. Há um certo tempo, lá em Seward Park, a nossa outra igreja do distrito, eu fiz uma celebração de um casal que estavam comemorando 60 anos de casados. 60 anos de casados. E então eu perguntei para o marido, o nome dele é Daniel. Eu falei, Daniel, qual é o segredo? Diga para a gente aqui, para a igreja, diga para nós. Qual é o segredo de uma relação tão longínqua? Então ele falou assim, pastor, o meu segredo é o seguinte. Todos os dias eu faço a mesma coisa 2 vezes. Pela manhã, eu chego para minha esposa e digo, I'm sorry. I'm sorry. E ao final do dia, para ter certeza que tudo está certo, chego para minha esposa e digo novamente, I'm sorry. 2 vezes, não, eu estou dando o exemplo do Daniel lá, né? A gente tenta.
E o Daniel tem 60 anos de casado, vivendo dessa forma. Mas qual é a realidade? Eu não sei vocês, mas nós temos uma tendência de querermos sempre ter razão. Conhece alguém assim? Que não dá o braço a torcer, sabe? Não olha para ninguém, não faça gestos, apenas reflita no que estamos conversando. Terceira lição, generosidade. Será que na minha relação, no meu namoro ou no meu casamento, eu estou procurando apenas os meus interesses? Até que ponto o interesse do outro é realmente importante para mim? Até que ponto as dores, as necessidades do outro são importantes? Até que ponto eu dou atenção para isso? Generosidade é saber que eu estou na relação não só para receber, não só para ser servido, eu estou também nessa relação para amar, para servir, para me doar. Quarta lição que aprendemos com Paulo, perdão. Isso aqui, nós poderíamos passar algumas semanas conversando apenas sobre esse assunto. Poderíamos ter um jantar por semana, durante todo o ano, só para conversarmos sobre perdão, sabe? Ouça aqui. Tem gente ficando doente por falta de perdão. Tem gente ficando doente por falta de perdão. E como eu disse há pouco, nossa vida não é perfeita, nós erramos, nós falhamos. E iremos sempre falhar, essa é a questão. E reconhecendo que iremos sempre falhar, a questão é o quanto você guarda de rancor no seu coração. É você alguém capaz de perdoar? Ou você continua alimentando aquela mágoa, aquela tristeza, aquilo que a pessoa amada fez com você no passado? Será que a gente realmente está disposto a perdoar? Porque quando nós perdoamos, entenda uma coisa, o perdão, ele implica no apagar, no esquecimento, não existe mais. Não é mais algo a ser tratado, a ser considerado. Então, um dos piores venenos, atenção aqui, um dos piores venenos para qualquer relação, seja um namoro, seja o casamento, é quando nós não conseguimos apagar as falhas do passado. Então, se queremos uma relação frutífera, se queremos que o amor cresça em nossa relação, nós precisamos viver um ambiente constante de perdão. E a última lição que aprendemos nesse texto é sobre confiança e perseverança. Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que a gente não tem aquela tentação de desistirmos na primeira dificuldade? Paulo nos ensina que o amor tudo sofre. O amor, ele é paciente, não vive em ciúmes, não vive em arrogância, em orgulho, não guarda mágoas. A verdade é que se não entendermos isso, se não buscarmos uma vida nesse caminho, de acordo com Paulo, o que nós chamamos de amor, na verdade, será uma casca vazia, uma coisa sem sentido. Eu encerro a minha fala citando o verso 13, onde Paulo diz assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Por quê? Por que o amor é o maior? Porque o que hoje é fé, um dia será realidade, um dia será concretizado. O que hoje é esperança, um dia vai se realizar, mas o amor permanece para sempre, porque o amor é a essência do nosso Deus, do nosso Criador. Portanto, nesse nosso Valentine's Day, nesse nosso Dia dos Namorados, que o amor que existe em nossa relação não seja apenas um sentimento passageiro, não seja um refém da montanha-russa de emoções que tende a ser a nossa vida, que não seja apenas mais um momento que passa, mas que seja uma decisão profunda de vivermos o que a Bíblia nos ensina e chama de amor ágape, o amor que doa, o amor que perdoa, o amor que persevera. Então,
O nosso desejo como igreja é que o amor entre vocês seja paciente, bondoso, não orgulhoso, que tudo sofra, creia, tudo espere e tudo suporte. Amém? Que Deus abençoe o namoro de cada um de vocês, que Deus abençoe a relação, a vida de cada um de vocês e que tenhamos uma festa muito animada e muito especial em nome de Jesus. Amém? A todos felicidades, uma salva de palmas para todos vocês.